Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos, aqui nesta tarde do dia 1º de setembro, tá? Começando o mês aqui, vamos trazer um projeto que eu já falei demais aqui, já falei algumas vezes ano passado aqui, e é um projeto que já é bem antigo, né? É conhecido das pessoas mais antigas, talvez os mais novos, né? Não tenham tanto conhecimento da Nano aqui, mas é um projeto que, por exemplo, foi um dos projetos que eu mais botei fé lá em 2017, que foi um dos projetos mais falados em 2017, cara, mais promissores que seria em 2027. Mas aí teve problemas depois aí com uma corretora, que foi a BitGrill, né? Que deu um golpe nas pessoas aí, e isso afetou demais, no caso, a Highblocks, no caso que hoje se chama Nano, né? Se chamava a Highblocks, tá? Ela tem até uma breve, para quem não conhece, que procure aqui dentro do Wikipedia, né? Que eles têm aqui uma breve acontecimento, né? Do que foi a Nano, né? Do que era ela, né? E aí, basicamente, isso que aconteceu. A gente vai tentar aqui falar dela, galera, mas rapidamente também mostrar que ela é uma boa alternativa, tá? Rapidamente eu vou passar pelo gráfico dela aqui, antes de a gente poder pegar aqui. Ela é uma boa alternativa de investimento, por quê, galera? Nesse momento, ela é muito estável, né? Porque ela tem uma comunidade ali, vamos dizer assim, que é muito fiel a esse projeto da Nano aqui, né? Então o que acontece? As pessoas basicamente não vendem ela, não saem vendendo, não saem se desfazendo dela. E o que acontece é que ela consegue manter um preço que não tem uma desvalorização significante. É lógico que a gente vai ver aqui que ela teve uma desvalorização lá em 2017, 2018. Lógico que naquele momento o mercado estava entrando no bear market, né? No inverno cripto, mas também que houve os problemas relacionados aí, no caso, essa corretora que a gente falou, e a gente vai te explicar aqui, tá? Se a gente pegar aqui no período máximo, né, que a gente vai buscar lá, desde quando ela entrou no mercado, entrou aqui no CoinGecko, né? A gente vai ver que ela teve uma valorização aqui, ó, que ela chegou a cerca de 33 dólares aqui na época, e desceu depois, valorizou, ficou aqui passando aquele inverno cripto, não teve uma boa valorização, vamos dizer, quando teve aqui já em 2021, onde ela chegou a 14 dólares, chegou a menos da metade do que tinha feito lá em 2017, 2018, e depois desvalorizou novamente, que entramos no bear market. Beleza, até aí beleza, mas vocês podem ver aqui, ó, que desde o ano passado aqui, ó, ela não teve uma desvalorização significante depois da queda do mercado, né? Ficou aqui, ó, 90, 80, 90, 70 e pouco, ela fica variando nesses valores, né? Então é um ativo que, se você hoje compra a 66 centavos, que é o valor dela atual, você não vai ter grandes surpresas, galera, tá? Você não tem grandes surpresas assim de que ela vai desvalorizar muito, e até valorize, né? Como ela tá dando uma pequena valorizada com o mercado caindo, né? Vocês podem ver que ela está subindo aqui 10% aqui nas últimas 24 horas, né? Se a gente pegar aqui os 180 dias aqui, pra gente pegar aqui, ver como é que ela tá no ano, né? A gente pode ver aqui que a queda dela é muito pequena aqui, ó. A gente pode chegar aqui, pegar aqui em abril, ela estava a 95 centavos e hoje ela está a 66. Não teve quedas gigantescas, que nem teve outros projetos aí, tá? Mas também ela não sobe muito. Então, basicamente, vai ser um projeto que a gente vai apostar para o bull market. Então, no bull market, a gente pode esperar que ela tenha uma valorização boa, de cerca de 1.000, 2.000%, que é uma valorização muito boa, tá? E só voltando aqui falar, galera, o que acontece? Qual é o projeto? No caso, a Nano, né? Que no caso era a Highblocks, que era, tá aqui, ó, XRB. Ela começou como Highblocks XRB, depois mudou para Nano, né, que seria a sigla Nano também, e agora há pouco tempo ela veio para XNO, tá? Eu particularmente gostava, adorava o nome Highblocks, né, que era um nome forte, que eu acho. E eu não sei, aí é da equipe de estratégia deles que mudaram, eu não gostei. Highblocks era um nome forte, era um nome que as pessoas gostavam. Depois mudou para Nano, ficou uma coisa muito fraca, né? E já atingido, não sei também se a equipe quis mudar, não, pela tecnologia do sistema, né? Do projeto, vamos dizer assim, mas também talvez para desvincular um pouco do que houve com a corretora BitGrill, que foi uma corretora italiana que deu esse golpe, né? Dentro da corretora, dizendo que tinha sofrido um ataque hacker, né? E o que aconteceu depois disso? Aconteceu que depois também eles ficaram dizendo que teve culpa, né, de ter sumido muitas Highblocks, no caso da época dentro da corretora, que tinha falha dentro do código da Highblocks, que hoje é a Nano, né? E isso aí afetou um pouco o projeto na época, e o projeto teve que uma desvalorização grande e teve muita gente que saiu. E a gente tem que lembrar também que na época, né, essa corretora, a BitGrill,
ela detinha a maior quantidade de high blocks dentro dela. Na época só tinha 3 corretoras com ela, tá, galera? Que tinha a Nano. No caso, a High Blocks na época, que é hoje a Nano, né? Que era a Poloniex, que inclusive a Poloniex na época, galera, em 2017, 2016, era a maior corretora do mundo. Se não me engano, uma das maiores corretoras do mundo era a Poloniex. E ela também estava listada, se não me engano, agora não me lembro, era uma outra corretora pequena, não era a Trade Ogre não, era uma outra bem pequena, tá? E tinha na BitGrill. Só que na BitGrill ela detinha a maior parte de High Blocks. E a High Blocks estava sendo ali cotada já para ser listada na Binance no começo de 2018, né, quando aconteceu aquilo tudo, né? E muito se diz também que esse ataque hacker, né? Como a High Blocks na época ali, galera, era o ativo mais falado, ele estava mais badalado que o BTC, pra vocês terem uma ideia, mais badalado que qualquer outra moeda, era a High Blocks. E como tinha essa notícia que ia ser listado na Binance, o que aconteceu? O pessoal lá da BitGrill, o cara lá que também queria dar o golpe, já estava projetando que ia ter o quê? Uma fuga gigante, né, de pessoas tirando da BitGrill, que era a corretora dele, né? E jogando, transferindo para Binance. Então o que ele fez um pouco antes disso, ele inventou esse ataque hacker, segurou lá os fundos de todo mundo, né, ganhou dinheiro. Depois das investigações, até como diz aí no Wikipedia, né, foi confirmado, mas foi em 2019, tá? Foi confirmado na época, sim, que aqui no caso está dizendo que foi confirmado, a polícia, no caso, na investigação, foi confirmado que realmente foi um golpe dado ali pelo dono da BitGrill, tá? E aí, feito isso, galera, já era tarde um pouco, né? Nessa época, o problema com a High Blocks, né, no caso a Dano, já tinha sido acontecido a partir do começo de 2018, para o negócio só ser resolvido lá em 2019, um ano após, basicamente, né? Isso daí atrapalhou demais o projeto ali, que depois também, como eu te falei, foi mudando de nome, isso daí foi perdendo um pouco de identidade, tá? Eu acho que perdeu um pouco de identidade. Muitas pessoas dizem que não, que mudou por isso, por aquilo outro, mas perdeu identidade. E qual era o trunfo que tinha, né? Para quem não conhece um pouquinho aqui, como ela vem falando aqui, que ela é isso daqui hoje, né? Ela é totalmente ecológica, né? Não depende de mineração, tem essa coisa, pagamentos instantâneos, realmente ela já era isso, né? Taxa zero. Então, tipo assim, galera, você fazia a transferência com a Nano na época, 2017, 2018, era uma surpresa. Você fazia aqui, na hora já estava lá em outra corretora, na outra carteira, tá? Taxas era zero mesmo, quando tinha alguma taxa era cobradas pela corretora, tá? E não era pelo projeto, então isso daqui era fabuloso, né? Então ela via muito o que? Era a escalabilidade que ela tinha, né? Transações rápidas, essa era a aposta dela principal, né? Transações rápidas e taxas hiper baratas, ou praticamente zeradas, vamos dizer assim, né? Então ela é um ativo de pagamentos hoje, né? Onde você pode fazer para pagamentos de transferências digitais com taxa super barata, é um excelente projeto. Mas o que acontece? Como ela era muito focada nisso na época, né? E hoje a gente já tem diversos projetos que conseguem, né? Ter essa coisa de transações rápidas, de pagamentos baratos, né? E outras coisas a mais. Mas ela continua aí, ainda é uma das melhores aí de ponta, nesse quesito de transações rápidas aí, né? E taxas, né? Então ela é uma das principais, mas ficou esquecida justamente por causa disso. E na época também atrapalhou, por quê? Como ela só estava em 3 corretoras, que era como eu te falei, a Poloniex, a BitGrill e a outra que eu esqueci o nome, mas era uma corretora pequena, ela não tinha muitas corretoras para as pessoas usarem ela, né? Então a usabilidade dela ficava prejudicada por causa disso. Porque ela estava entrando nas corretoras ainda, né? Então ela estava para entrar na Binance, depois foi entrando na Coin, foi entrando em outras corretoras. Mas isso atrapalhou. Porque na época ali, por exemplo, para quem não sabe, em 2017, 2018, tinha casos ali de você fazer. Para quem não sabe, não conhece, né? Não tinha stablecoins naquela época, tá? Em 2017, nesse ciclo 2017, 2018, parece que não tinha stablecoin. Quem era o par? Os pares era para você trocar. Era o Bitcoin, era Litecoin, era Ethereum, esses eram os pares, tá? Então você tinha assim, pô, o Bitcoin tá subindo, legal, você tinha uma altcoin que estava supervalorizando. Você tinha que trocar essa altcoin pelo Bitcoin e depois você tinha que fazer o quê? Pegar esse Bitcoin e rapidamente vender ele, tá? Porque senão o mercado caiu, o Bitcoin também desvalorizava. Você não estava trocando o teu ativo
por uma stablecoin, tá? Que você trocou, o mercado caiu, o stablecoin tá lá, tá valorizando, tá pareado ao dólar, vamos dizer, né? Você não tinha isso. Então a rede era tão congestionada que você teve casos ali em 2017, 2018, que você mandava o BTC, por exemplo, trazia de uma corretora internacional para uma corretora nacional, para você transformar em real e sacar esse dinheiro para tua conta, você deixar em real na tua corretora nacional, já que as corretoras internacionais, basicamente, muitas não trabalhavam nem com dólar, né? Não trabalhavam com depósito, era só transações de cripto, né, onde você comprava. Então o que acontecia? Você ficava congestionado, você muitas vezes pegava o Bitcoins, tirava de uma corretora, mandava para outra e ficava 6 dias, 8 dias. Teve gente que ficou aí quase 15 dias, galera. Congestionado na rede. Teve gente que vendeu o Bitcoin a 20 mil, né? Que foi ali no caso, quando chegou o topo, né? Chegou a 19 mil e poucos dólares ali. Mas que chegou a vender a 19 mil, né? Vender não, né? Transferiu para poder sacar. Tipo assim, vou vender meus Bitcoins agora. Mas vamos supor que o Bitcoin dele estava lá numa corretora internacional. Então ele mandava para uma corretora nacional, os bitcoins ficavam 8 dias, 10 dias presos na rede. Quando a pessoa recebia o Bitcoin na outra corretora, o negócio já tinha desvalorizado, já estava valendo 15, 14 mil, entendeu? A pessoa perdia 5, 6 mil dólares, assim, porque simplesmente ficava travado na rede. E na época, galera, ainda tinha um problema. Os mineradores cobravam altas taxas, não só do Bitcoin, como da Litecoin. A Litecoin era mais rápida, era mais barata, mas assim, era cara ainda, né? Não é o que é hoje, né? O Bitcoin era caríssimo, as taxas dos mineradores. O Ethereum nem se fala, né? E você não tinha muito mais alternativas, né? Visto que você tinha que, pelo menos, ter algum ativo que estivesse em várias corretoras ali, tá? E, por exemplo, a Nano vinha para tirar, né, esse problema, né, resolver esse problema na época, que não tinha, mas ela ainda estava em poucas corretoras e aconteceu esse problema que prejudicou. Mas hoje, galera, estamos aí e é um projeto que vale a pena sim você colocar uma grana, tá? Que é um projeto que com certeza ele vai ter uma valorização aí no bull market, mas é um projeto que no momento é um projeto que não desvaloriza basicamente. É muito pouco, a desvalorização dele é muito pequena, tá? Não é uma desvalorização gigante. E é um projeto, porra, interessantíssimo, projeto muito bom dentro do que ele se propõe, tá? Como eu te falei, assim, ele tem uma comunidade, uns seguidores que confiam demais nesse projeto, tá? Que gostam desse projeto, então são pessoas que não saem se desfazendo desse projeto, então por isso também ele não se desvaloriza muito, tá ok, galera? Então fica a dica aí da Nano, tá? Ex-Hyblocks, que é um projeto que eu tive muito, né? Perdi alguma coisinha dentro da BitGreu, eu mesmo perdi, mas outra parte, por exemplo, eu tinha em carteira, que ela tinha as carteiras, eu tinha em carteira, então não perdi tudo por causa disso, tá? Tinha na outra corretora pequena também eu tinha, até porque eu sempre fiz o quê? Aquilo que eu sempre falo para vocês, mesmo que você tenha um ativo só, se você tiver uma quantidade grande, cara, tem uma quantidade desse ativo numa carteira, se você tiver a possibilidade, tem uma quantidade em uma corretora, tem a quantidade em outra corretora, nunca coloque tudo que você tem daquele ativo em uma corretora somente, tá ok? Se você tiver pouquinha coisa, beleza, mas se você tiver uma grande quantidade, dá uma diluída em várias corretoras, em carteiras, tá ok? Se você tiver ali uma coisa, por exemplo, uma corretora para você vender rápido, tá? Então faça isso. Então, galera, fica a dica aí. Não vou me alongar muito, a história seria grande de falar da Hyblocks aí, no caso que é a Nano hoje, mas isso daqui já deu para vocês terem uma dimensão do que é esse projeto aí.